Já parou para perceber a dimensão simbólica da postura do vendedor de sapato? Todo mundo dá conselho para vendedor de sapatos. Doida. Aí é doida. Às vezes, Normal, de forma um tanto normal. bizarra, em vídeos do TikTok. Ou em vídeos motivacionais, utilizados em treinamentos pelo RH, e que estão salvando as agências de marketing da falência. O objetivo é a gente conseguir cativar esse cliente que hoje não está comprando. Porque ele Serve até como personagem de parábolas religiosas e de autoajuda, como símbolo da humildade. Uma postura humilde. Reels no Instagram, memes no WhatsApp, até mesmo de stand-up funcional. Você lavou esse pé hoje? Este é o Tonho dos Couros, humorista, poeta, palestrante e felizólogo, definição dele, que mantém um canal no YouTube de humor motivacional sobre o trabalho e que fez um vídeo sobre vendedor de sapatos. Na vida real de homens e mulheres que ganham a vida como vendedores em lojas de sapatos, um mergulho neste cenário pode adoecer. O caso que vamos estudar hoje mostra como isso aconteceu com um rapaz no interior de São Paulo. Você está no Conte Pra Gente, nós ouvimos o seu problema, conte com a gente e te ajudamos a resolver. Os nomes apresentados nos episódios do Conte Pra Gente, Conte com a Gente são fictícios, medida adotada para não expor os trabalhadores. E nós vamos começar com o caso de hoje. Moisés, um jovem com menos de 30 anos, trabalha em uma rede de calçados. Trata-se de uma grande rede de lojas que conta, além da matriz, com 46 filiais em todo o estado de São Paulo. A grandeza do negócio, no entanto, não reflete em boas condições de trabalho para Moisés. Em geral, seu salário, quando consegue atingir a meta de vendas mais baixa estabelecida pela empresa, não fica muito distante do piso salarial dos comerciários, que em 2017 era de aproximados R$ 1.100 na cidade do interior onde ele trabalhava. Sua jornada começa na prática meia hora antes do horário oficial, já que ele precisa dispor os produtos da loja de forma que atraia os consumidores e também possibilite a chamada venda de produto agregado, o que aumenta a sua pontuação para que alcance uma das 3 metas estipuladas pela empresa. Produto agregado é quando o vendedor consegue que o cliente, além da compra original, leve ainda outra mercadoria por sugestão feita na hora. Além da pressão por ter que atingir a primeira meta, que é um valor mínimo mensal exigido, Moisés fica sob controle rígido do gerente, que fica circulando pela loja e quando há algum problema chama os trabalhadores pelo microfone para que compareçam em determinado setor. Todos já sabem que lá serão repreendidos. Esse cotidiano não causa danos apenas à saúde mental de Moisés, mas também traz consequências físicas. Pelas regras da empresa, ele tem que oferecer no mínimo mais 4 opções de sapatos, outras cores e modelos distintos, mesmo quando o cliente já definiu o que quer. Para isso, precisa subir 22 degraus em um mezanino onde ficam as caixas de sapato. Ele segura as caixas com as mãos abertas e os dedos estendidos, e em um único atendimento pode subir e descer várias vezes. Se o cliente pediu somente para trocar o número, ainda assim Moisés tem que trazer as outras 4 opções, além de sempre ter que oferecer os produtos agregados. Em média, sobe de 12 a 20 vezes por dia, ou seja, entre 264 e 440 degraus. Lembrando, com 5 caixas, os dedos estendidos e os braços suportando o peso. Com o passar do tempo, Moisés desenvolveu LER, lesão por esforços repetitivos, resultado do uso excessivo sem pausa por jornadas prolongadas sem que haja tempo de recuperação das estruturas moles, como músculos, nervos e tendões. Ocorre principalmente em mãos, punhos, antebraços e braços. No caso dele, a doença diagnosticada foi síndrome de De Quervain, relacionada ao uso excessivo da mão e do punho em posição de agressão às estruturas do punho. Os sintomas são de dor, choque e inchaço. Com o avanço das dores, Moisés não conseguia mais carregar tantas caixas de sapato, em especial as botas, caixas maiores e mais pesadas, produtos de grande consumo, e não conseguia mais atingir as metas de antes. Sentia-se muito deprimido e somente pensava em morrer, segundo ele mesmo contou.
As metas de produção não representavam apenas a intensificação do trabalho, mas também são uma avaliação do desempenho do trabalhador na loja. Moisés não atingia as metas e passou a se sentir ainda mais deprimido. Além da síndrome de Dequevin, o trabalhador desenvolveu também uma depressão profunda. Cleonice, a gente escuta, né? É muito pesaroso, inclusive, esse tipo de história, porque a gente sabe que não é uma história de ficção, é algo que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil. E no caso do Moisés, foi um episódio de 2017. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa recorrência, do quanto esses casos ainda são tristemente comuns aqui no Brasil. Infelizmente, passaram-se 7 anos e isso não só continua acontecendo, como potencializou ainda mais. Ainda nós temos muitas reclamações, muitas denúncias no sindicato, que é da categoria, que é do comércio, e isso não só na cidade do interior, mas na cidade de São Paulo, em todas as cidades, porque é uma prática das empresas. E muitas vezes aquela pessoa que está vendendo, que está lá fazendo com que a pessoa suba e desça várias vezes, não leva nenhum par de sapato. Isso, além de tudo, você teve todo esse esforço físico e chega no final, você vai para o final da fila, porque como é uma questão que você de vendas, você tem as suas metas a bater, todo o grupo de trabalhadores e trabalhadoras ali daquela loja tem a sua meta para bater. Você não vendeu, você vai para o final da fila e você vai aguardar a sua próxima vez, se você vai ter sorte ou não. Além do assédio moral que esse trabalhador, no caso do Moisés, e tantos outros e outras sofrem, da chefia, da sociedade que vai lá comprar. E hoje nós temos também muitos casos de agressões físicas. Agressões físicas. O cliente não está satisfeito com que a resposta que você deu e agride. Recentemente nós tivemos um caso que uma cliente pegou no cabelo da vendedora e só soltou quando a polícia chegou. Porém, o que houve? A empresa não acolheu essa denúncia como agressão, como acidente de trabalho, doença do trabalho. A Alea, ela é um problema de saúde pública, né? Desde os anos 80, ela vem se perpetuando como uma doença profissional altamente incapacitante, né? Que prejudica não só o trabalho, mas a vida pessoal, porque você tem que conviver com a dor, né? A dor é uma dor constante, né? Então, a doença, a depressão ou as questões que afetam o emocional das pessoas acaba sendo uma consequência, né? Muitas vezes um sintoma, né, também da doença. Na fase inicial, você pode até perceber isso como um sintoma. Então, na minha avaliação, ela é uma doença importante, né, que precisa ser equacionada. Ainda que nos últimos anos ela tenha saído um pouco de moda, né? Parece que outras mazelas estão tomando lugar, mas a Alea, ela continua um importante problema de saúde pública. O problema das metas atualmente é que elas sempre são de difícil alcance. Intervenções que nós fizemos no comércio, por exemplo, em 4 lojas de uma rede atacadista, só 50% das pessoas atingiam a meta, né? Em outros espaços, por exemplo, como bancos, né? A gente, por exemplo, tinha 17% que conseguia a meta, ou no telemarketing também, 17% que conseguia sempre, né? Tinha outros que conseguiam às vezes. Então, veja, se eu desse uma aula que só 17% dos alunos conseguissem compreender, eu diria que eu teria sido uma má professora, né? E as metas são feitas para as pessoas não alcançarem. Além do que, não há um reconhecimento do esforço implementado para conseguir a meta. Eu lembro do depoimento de um vendedor que ele dizia assim: a meta era 150 mil por mês. Eu vendi 149 mil.
eu sou tratado como quem vendeu 60, 50, 80. Muitas das vezes, na maioria das vezes, ela é inflada, né? Ela é acima do possível, então a pessoa acha que atingiu 80% tá péssimo. O empregador tá feliz, que ele já nem esperava que chegasse nos 80%, mas ele vai continuar mantendo o discurso, olha, precisa melhorar, né? Então, veja, o trabalho, ele assume um aspecto identitário, né? Quem eu sou aquilo que eu faço. Então, o trabalho, ele vem acoplado como se fosse um selo, uma carteira de identidade, né? E aquilo que você produz, ou como você é pago, como você é reconhecido, é o que você é, né? Na escola são as suas notas, no trabalho é o que você alcança. Se você não alcança, você se identifica com nada, né? Então você vai sofrendo um esvaziamento da sua potência. E a pessoa, quando chegava ao Sereste, por 10 anos eu fui psicóloga de um Sereste, né? Então, quando ela chegava ao Sereste, ela achava que ela era culpada, que ela que não estava conseguindo. Então, isso é uma dose de frustração diária, ou pensa você, alguém olhar para você e falar assim, você não consegue. Você não consegue. Sendo que, por exemplo, essa primeira rede de lojas que a gente fez uma intervenção, eles diziam assim, 3 meses sem bater a meta, você tá fora. Então, ameaça do desemprego, né? E a meta, ela também, ela traz um outro aspecto do ponto de vista emocional, que é a incerteza, a instabilidade. Os boletos são certos, as contas são certas todo mês, mas você não sabe se você vai conseguir. Então, viver na incerteza, sabe? Eu faço, né? Eu não sei se eu vou comer, eu almoço, não sei se eu vou jantar. Isso é extremamente desestabilizante para o equilíbrio mental. Bom, isso vem muito do patronal, né? O patronal, as empresas lá que fazem lá os seus balanços. Então, o que acontece? A loja, nós estamos em março, em mês de fevereiro, vendeu X valor. Tem tem empresas que é uma meta só, outras 2, 3, aí varia de segmento para segmento e até mesmo no comércio, tem vários segmentos só do comércio. Então, o grupo de trabalhadores e trabalhadoras bateu aquela meta. Poxa, o que seria bacana, né? O próximo mês ser a mesma meta. E eu vou melhorar até a minha atuação no que eu fiz no mês passado para conseguir a meta novamente. Mas não. Se a empresa vendeu 1.000, no próximo mês ela quer que venda 1.500. Eles até mexem no seu percentual de meta. Eles diminuem a sua meta para que você tenha o mesmo salário. Você vai ganhar o mesmo salário porque a meta aumentou. Se de 1.000 eu tinha 10%, então eu tinha 100. Então, se eu vou ter que vender 1.500 no próximo mês, 10% vai me dar... Não, eles diminuem o percentual e você vai ter praticamente a mesma meta. Só com mais dificuldade para você poder bater essa meta. As metas, elas geram uma competitividade entre a equipe que quebra com a solidariedade. E a gente sabe que o que protege a saúde do trabalhador é o coletivo. E na medida em que você quebra esse coletivo, essa solidariedade, você está influindo numa característica que é humana. Porque nós, seres humanos, nós somos gregários. E nós realizamos um trabalho coletivo. Eu tenho 44 anos de trabalho na saúde do trabalhador, né? E quando eu olho para o meu trabalho, eu vejo que as coisas importantes que eu consegui fazer, eu nunca fiz sozinha. Eu sempre fiz em equipe, num trabalho coletivo. Então, isso me protegeu e eu consegui passar 44 anos no serviço público sem adoecer, porque tinha um coletivo protetor. Porque a característica humana, nós não somos sempre iguais, né? A Helena falou, às vezes consegue, às vezes não consegue, porque a gente tem essas diferenças que são da nossa vida, né? Enfim, então assim, para mim, as metas serão sempre abusivas. No comércio, ela tem sido muito perniciosa, porque assim,
além de ser uma jornada longa, quando ele não bate a meta, ou quando ele está ameaçado de não bater essa meta, eu já tive relatos de trabalhadores que não fazem hora de almoço, comem rapidinho para não fazer aquele intervalo regulamentar. Ele vai trabalhar no dia da folga, né? E tenta diminuir as férias, faz redução de férias. E eu lembro de um caso de uma trabalhadora que ela dizia assim, quando ela adoeceu, ela percebeu que todas as fotos de festas de aniversário, ela estava com a camiseta do trabalho, porque ela era a última a chegar, todo mundo esperava a chegada dela para poder cortar o bolo. Então, essa intensificação, ela também vai incorrer num outro problema, que é a inexistência da vida privada, né? Porque é uma vida dedicada ao trabalho, que gera um conflito que a gente chama o conflito família-trabalho. E eu me sinto devedora para minha família, né? Então, essa mesma trabalhadora dizia, olha, eu me controlo o dia inteiro, eu tenho que sorrir o dia inteiro para o cliente. Quando eu chego em casa, eu distrato minhas filhas e minha mãe. Então, nesse sentido, a pessoa se sente culpada, né? Fracassada como mãe, como filha, como vendedora, se ela não... No caso dessa moça, ela conseguia bater as metas, né? O preço era alto, né? O preço era alto e ela dizia assim, além disso, tinha um problema quando a gente fala em reconhecimento, né? Eu falei do outro vendedor que vendia 149 e não era 150, que não era reconhecido. Essa dizia assim, eu bati as metas todos os meses, ela era uma vendedora de 18 anos já de loja, mas todo dia tinha um teatro de vendas e ela era obrigada a participar do teatro, sendo que ela era uma pessoa que batia as metas. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não há singularização. Eu sou um número a mais, porque mesmo eu batendo, eu não sou vista. Então, a gente precisa ser singularizado para a gente começar a se constituir como um ser diferenciado. E aqui há uma indiferenciação, uma descartabilidade. Então, de novo, você está jogando a pessoa no nada, na exclusão, né? E ainda esse aspecto importante que a Mara trouxe e que a Cleonice deve assistir bem, deve conhecer muito, que é essa questão de você ficar sozinho, né? De não ter o coletivo, porque o seu colega se torna um rival. Né? Isso que a Mara disse que é tão saudável, que é você ter uma equipe, às vezes poder se apoiar na equipe, né? Essa solidão, essa falta de ter com quem contar, ela é um adicional, um agravamento do quadro, na aceleração do quadro de adoecimento. E muitas empresas, nós somos um grupo aqui de 4, tem a meta da empresa. Se eu não bater a meta, ninguém vai receber o tal do PLR, que eles falam muito, né? Que você... isso existe no comércio também? Isso, PLR, pô, demais. E o trabalhador vai ser responsabilizado pelo resto da equipe se ele não alcança a meta. Exatamente. Então, a empresa tem a meta para poder, lá no acordo coletivo que os sindicatos fazem, para pagar um percentual do PLR. Mas a Cleonice faltou. Então, a Cleonice não tem direito. A Cleonice não bateu a meta. Então, não tem PLR para ninguém. Então, eu vou ser hostilizada, eu vou ser colocada no último da fila, eu vou levar apelido, vou levar castigo. Por mais que hoje tenha muitos sindicatos que atuam e atuam muito contra isso, as pessoas estão adoecendo, morrendo e se matando, tirando sua vida por consequência do trabalho. Hoje, o trabalhador não conta mais, né, com aquela equipe multidisciplinar que os serviços tinham, que procurava, então, equacionar, né, não só as questões de incapacidade física, mas os outros aspectos que interagem nesse possível retorno ao trabalho, né? Como lidar com a família, como, né, legitimar essas questões perante a família, que era um sofrimento à parte, né, porque a família de início também não acredita, né, porque a família vê que existe uma incapacidade e muitas vezes olha da mesma forma como o perito olha, né, não tem... Se a gente for... A dor é invisível, A né? dor é invisível, né? Eu vejo os trabalhadores hoje
extremamente desassistido das políticas públicas, né? E acho que o sindicato, ele tem hoje esse papel, né, até solitário, né, porque como ele não tem muita parceria com os serviços públicos para equacionamento dessas questões, ele acaba sendo a instituição que tenta, de alguma forma, minimizar esses danos, né? Então, na minha opinião, hoje a gente tinha que fazer uma reviravolta na forma de olhar o adoecimento. Nós teríamos que trabalhar na pré-violação, né? A gente trabalha muito na denúncia, em cima dos casos, né? Nós tínhamos que antecipar. Por que o INSS não tem mais uma reabilitação? Pensar um novo lugar de ser dessa pessoa. Porque a questão que a Cleonice chama também do suicídio tem a ver com isso. Você vai sendo destituído do seu ser o tempo todo. Você não é, você é fracassado, aí você ficou impossibilitado, você passa a ser dependente. A mulher fala, eu não consigo me vestir sozinha, não consigo tomar banho, lavar a cabeça, pegar o filho. Você involui. Agora, nosso público de adoecidos no Sereste, que chega para nós no Sereste, é na idade produtiva, sabe? De 20 e poucos anos, 29 e tal, a 40 e poucos, né? Que já tem um futuro descaracterizado, né? Não tem porvir, né? Na verdade, começa a achar que tá velho, né? Tá velho, tá imprestável. E é assim que a empresa faz questão de dizer a todo momento, né? Que você agora não serve mais para nada. Performance. Então, a gente teve um suicídio dentro de uma montadora do ABC um dia depois da avaliação de desempenho. Eu acho assim que é muito importante saber, já que nós estamos aqui nos comunicando com a população, que as violências relacionadas ao trabalho, elas são precursoras dos transtornos mentais. Então, começa assim, a violência do cliente, a violência, o assédio moral, o assédio sexual, precisa ser notificado. Existe ficha no SUS para você notificar. A repetitividade vai caracterizar o assédio, né? Porque, embora haja uma convenção nova, que é a 190 da OIT, que não requer repetitividade para caracterização, ainda o Brasil não é signatário. Então, a gente está nesse pé. Por enquanto tem que ter repetitividade. Mas se você vai lá e notifica nessa semana, na semana que vem você vai lá no serviço, notifica de novo, você começa a constituir a repetitividade que é necessária para a intervenção, né, no emprego, para uma medida do sindicato, né, a poder agir coletivamente, ou para a judicialização, né? Embora a judicialização geralmente seja uma coisa mais individualizada, né? Todas as ações coletivas, elas são mais exitosas. Então, as multas são maiores, né? Então, isso tende a não se repetir. Então, é importante mesmo, como a Cleonice enfatizou aqui hoje, né? Recorrer ao sindicato, ao Sereste, ao Serviço de Violência da cidade, né? Quem trabalha com violência relacionada à mulher, fazer essa ligação do trabalho, porque quando você entra para a empresa, entra junto tudo que tem na sociedade, o machismo, a homofobia, né? O racismo. Então, tudo está lá dentro como está lá fora. E isso precisa ser visto, porque vai se manifestar na hora da rivalização, vai usar esse aspecto que é tido culturalmente como desfavorável, seja a gordofobia, seja o que for, para atacar o colega, para diminuí-lo. Porque nós temos que trabalhar a prevenção. É prevenindo, é fazendo este programa, falando para as pessoas, né, não adoeçam. Nós temos um lema, nós temos que trabalhar sim, adoecer não e morrer jamais por conta do trabalho. Nós precisamos conscientizar as pessoas dos seus direitos. E esses números que nós temos, que é muito, são os notificados. Agora, aquelas pessoas que são invisibilizadas, minorizadas pela sociedade, que adoecem, que morrem e que não são notificadas, que as pessoas nem ficam sabendo. Trabalho informal. Totalmente um trabalho informal, não é? A sociedade, somos nós a sociedade, torno a dizer, invisibiliza algumas categorias. E é o que nós temos que passar para a sociedade. Peça ajuda. Busque ajuda.
Busque instituições que possam te ajudar, mas também a pessoa que está do seu lado. Né? E as pessoas que estão do seu lado também aprenderam a ter os sinais, ver os sinais que estão acontecendo na outra pessoa que está do seu lado. Principalmente da saúde mental, que tem levado a tantas pessoas a buscarem a solução que acham que é tirar a sua própria vida. Você precisa falar sobre isso. Os RHs das empresas deve ser um canal onde você vai recorrer. Deve ser, tá bom? Mas todo mundo tem medo de ir lá falar no RH porque, peraí. Porém, se dentro do seu ambiente de trabalho você não tem um ambiente saudável, você não tem com quem você compartilhar a sua dor, o seu adoecimento, você deve procurar o seu sindicato de classe. Se você não sabe qual é o seu sindicato de classe, pode ser comércio, bancário, telecomunicação, sindicatos, você pode procurar isso na internet, né? Porque toda categoria tem um sindicato de classe. Se o seu sindicato de classe, de alguma forma, não te responde, você tem o Ministério Público do Trabalho. Você tem o Ministério do Trabalho, que você pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, e mesmo no sindicato. A sua denúncia tem que ser anônima, se você não quer que saibam que foi você. Pode ser uma denúncia individual, pode ser uma denúncia coletiva, mas procure os centros de referência. Eu queria realmente falar dessa parte da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, porque ela é uma jabuticaba nossa, vamos dizer assim, né? Não é todo o sistema único, a gente se inspirou no sistema do Reino Unido, mas lá não tem um programa de saúde do trabalhador. Então, essa política nacional, ela realmente prevê, né, uma equipe que vai defender o trabalhador, porque como a Cleonice falou, o RH, o médico da empresa, o SESMIT, ele está lá para trabalhar para a empresa, né, para fazer de um tudo para o trabalhador voltar para o posto de trabalho. Então, muitas vezes ele não vai ver o lado do trabalhador, porque o trabalhador não está aguentando mais. Os centros de referência de saúde do trabalhador também é um espaço importante, né? Aliás, o mote aí, conte pra gente, conte com a gente, foi o mote dos Serestes nos anos 2000, né? Quando foi criado a Renast. E, em geral, isso acontece. No momento em que o trabalhador ele traz a sua história e ele é acolhido, né? Há um conte com a gente. Acho que... E a procura do centro de referência nos leva a fortalecer. Porque eu acho que quando nós temos a demanda, nós conseguimos buscar políticas públicas para fortalecer os centros de referência. Sim, isso com certeza. E a parceria dos centros de referência com os sindicatos é algo assim, é fundante, né? Todos os Serestes, todos os Serestes trabalham com os sindicatos, né? Pelo menos a política reza que seja feito assim, né? Teve que o comerciário foi para o centro de referência, nós pedimos sim que encaminhe para nós, que acho que é o papel do sindicato, junto com o centro de referência, resolver essa questão. Muitas vezes a gente faz a intervenção dentro da empresa junto com o sindicato, vai um representante junto, porque o empresário ele sabe que a gente pode até multar, fazer alguma coisa, mas quem para a empresa é o sindicato. E eles não querem que pare, né? Porque o bolso, né? Quando mexe no bolso, a pessoa fica preocupada. Nós chamamos para conversar. Não conversa, a gente avisa. Gente, queria agradecer demais, Cleonice, Eliana, Mara. O programa foi sensacional aqui. Né? Muito obrigado. E o Conte Pra Gente vai ficando por aqui, mas a gente retorna. Até a próxima.